de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir. Tudo aqui eu sei que fim dará. Som e alarido de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir. Eu então irei com Cristo, subirei ao ninho do céu divino. A alegria para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao ninho do céu divino. A alegria para sempre irá reinar. Oh, tudo aqui eu sei que fim dará. Som e alarido de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir, para subir. Eu então irei com Cristo, subirei ao ninho do céu divino. A alegria para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao ninho do céu divino. A alegria para sempre irá reinar. Oh, Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu que um dia voltará, num piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá
volta a nos buscar. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou pra preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar. Fugido e alucinado com prazer da vida, lameado, arrebentado, sem motivos pra sorrir. Amizades e bebidas não pra me destruir, preponetando o céu pro amor surgiu, que é pra me livrar da morte, pois estava por um fio. Agora estou aqui testemunhando pra vocês o que em minha vida Jesus Cristo fez. E agora com alegria quero declarar que o meu maior prazer é o meu Deus meu Pai. É momento de se preparar, pois assim como ele prometeu está para se cumprir. Está perto a volta do Senhor, e ele vem para buscar os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pois ele vem para buscar a tua igreja, e você é a igreja do Senhor. Jesus Cristo em breve voltará. Jesus Cristo em breve voltará. tempo de aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração. Ele te ouvirá. Toda esta lágrima o Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar de ilusão. Brilha em mim, a luz na escuridão, quebra todas as barreiras.
Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo e esse é o nosso programa Conversa Teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Quadros Estevanato, que fica na Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, situada à Avenida Ultramarino 616. A nossa igreja é dirigida pelo pastor Joel Estevanato, juntamente com sua esposa Leonor. O programa Conversa Teológica tem revezado segundas-feiras de entrevista com nosso querido amigo, pastor, professor Ademir Goulart, da comunidade Hebron, e outra segunda-feira em que tratamos do tema O Poder do Espírito Santo sobre a Vida Humana. Hoje, para nossa felicidade, estamos com a companhia do pastor, inclusive eu gostaria que nós abríssemos a imagem para que ele já estivesse aí em foco, e nós vamos falar hoje sobre o final do capítulo 4 do livro de Daniel, do profeta Daniel, e a partir daí vamos entrar também um pouco no capítulo 5, que trata da questão do rei Belsazar. Mas no programa anterior faltou um fechamento do capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor, em que o pastor analisou para nós aspectos filosóficos. Foi um programa muito interessante e nós vamos fazer o fechamento desse assunto. Pastor Ademir Goulart, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, graça e paz. Por favor, suas palavras iniciais aos nossos espectadores. Amém. Eu fico muito feliz de estar de volta novamente, né? E aqui nós temos tratado assuntos tão maravilhosos, Sim, profundos da palavra de Deus. E o livro de Daniel é realmente surpreendente. O livro de Daniel mostra aspectos espirituais tremendos da vida do profeta, assim como aspectos escatológicos também, né? Então nós estamos abrangendo esses dois aspectos do livro de Daniel, o transcendente e o imanente, né? sim. E nisso nós temos, graças a Deus, abrangido, falado, comentado a respeito desses aspectos. E eu espero que hoje nós possamos ajudar os nossos ouvintes a crescerem no conhecimento, na graça e no Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a nossa expectativa e contamos que você coopere conosco, colabore, compartilhando esse programa, indique a amigos essa programação, para que nós possamos alcançar cada vez um número maior de pessoas interessadas em compreender melhor a profecia bíblica, os livros bíblicos. Nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco, que nos oriente, que nos conduza para termos uma hora de excelência na presença do Senhor. Vamos orar? Quero convidar o pastor Ademir, por favor, a nós orarmos agora. Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, falar de Ti, falar das grandiosidades que as Tuas mãos fizeram, Senhor, é sempre um motivo de alegria no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Tratar das Tuas coisas é muito bom, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora a Tua orientação. Amém. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos conduzir através deste programa e atender à necessidade daquele que está nos ouvindo, Senhor. Amém. Que o Senhor conhece esses corações que estão nos ouvindo. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, Senhor, Amém. para compreendermos melhor a Tua palavra. Amém. E aquilo que o Senhor quer para o nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então, pastor Ademir, vamos lá.
cavar na Bíblia, né? Vamos cavar e descobrir tesouros na palavra do Senhor. Voltamos ao capítulo 4, a essa abordagem, a continuação da abordagem dos temas filosóficos que envolvem esse desejo do coração humano de penetrar nos mistérios da vida. E o Senhor está com a palavra, com toda a liberdade para abordar a partir do ponto que o Senhor deseja. Ok. Da última vez nós falamos sobre os aspectos psicológicos, porque Nabucodonosor, ele teve uma experiência de 7 tempos, não fala que é anos, mas fala 7 tempos, que nós acreditamos que seja anos. E esses 7 tempos que ele passa vivendo como um animal, e Deus disse a ele que o coração dele seria transformado, que seria tirado o coração de homem e colocado um coração de animal. Em cima disso, meditando a respeito sobre esse assunto, busquei aspectos filosóficos, psicológicos, para nós entrarmos mais a fundo nessa questão. E foi bastante interessante ver o que aconteceu na cabeça de Nabucodonosor. Essa parte faltou no programa passado, porque eu falei da loucura de Nabucodonosor, mas eu não apliquei o gráfico. Eu vou pedir até a Ângela que coloque o gráfico para nós. E eu não apliquei a respeito da vida, da psique, do coração de Nabucodonosor, né? Então eu gostaria de repetir esse gráfico para só um pouquinho, Ângela, aí. Essa parte nós tomamos como um exemplo o microfone, mas poderia ser uma pedra, uma rosa, uma régua, um sapato, qualquer objeto, né? Mas eu peguei o microfone porque nós já estamos bem acostumados com ele. O microfone ele produz um movimento no órgão sensível, que seria o olfato, a audição, visão, paladar e tato, que são os captadores externos ao cérebro. Porque os nossos olhos, embora estejam próximos ao cérebro, ele não está no cérebro. A audição, a visão, o paladar e o tato, eles estão externos, então são sentidos externos. Mais para frente um pouquinho, Ângela, por gentileza. Mais um. Aí. O cérebro, internamente, nós temos 4 sentidos. Externamente são 5, né? Que nós já vimos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Agora, internamente, nós temos 4 sentidos, segundo a visão de Aristóteles e segundo a visão de Tomás de Aquino. Aliás, por falar nisso, dá para cortar lá? Para eu poder mostrar aqui os livros. Eu trouxe no que foi baseado esse gráfico que nós estamos terminando de ver. Foi baseado neste livro, capa azul, Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, né? Psicologia e Metafísica. Então, essas 2 áreas, nós podemos observar que elas foram muito bem tratadas, né? E também no livro de Aristóteles, De Anima, né? Então, esse gráfico foi elaborado a partir desses 2 livros que tratam sobre essas questões, né? E, como eu não falei, eu tomo a palavra agora para falar, com a permissão do pastor Eduardo.
Só lembrando, vamos colocar então até onde já caminhamos. Sim. Na verdade, o senhor já abriu a explicação sobre aquilo, mas é interessante retomar para que as pessoas Possam se localizar. Certo. Mais um. Aí. O primeiro sentido interno, interior, é o senso comum. Os nossos órgãos, eles captam as imagens, captam os sons, captam os cheiros, captam as superfícies, né? E com isso é entregue ao cérebro. Ele vem dos sentidos externos e é entregue ao cérebro. E o que ocorre no cérebro? No cérebro vai ocorrer esses 4 sentidos, eles vão trabalhar esses aspectos, né? Então nós temos o senso comum, que capta de qual sentido vem e unifica. Por exemplo, o microfone, na questão do microfone, são praticamente dois sentidos, a visão e o tato. Mas também tem um pouquinho do olfato. O que o cérebro faz? O que é o senso comum? Ele capta esses 3 sentidos do que vem externamente e joga dentro de nós. Ele vai unificar. Ele vai fazer um objeto só, né? Por quê? Porque ele tem que unificar o cheiro, ele tem que unificar o visual, ele tem que unificar o tato, ele tem que unificar todos esses sentidos em um só. Como um só sentido dentro do cérebro. Dentro do cérebro. Então ele vai, isso daí é chamado senso comum. Ele vai unificar isso e aí ele passa para o próximo. Podemos passar? Ele então cria, veja bem, é colocado assim por Tomás de Aquino, né? Ele cria uma espécie de um fantasma inferior do objeto. Não é um objeto claro ainda. Ele pega se for dos 5 sentidos, como por exemplo uma rosa, a rosa ela pode fornecer, usar os 5 sentidos, que é o visual, que é o olfato, que é o paladar também, porque a folha, a pétala da rosa, ela também é palatável. E tem a dor. Quando você toca um espinho, né, da rosa, você sente a dor daquilo ali. Ou a maciez da pétala. Ou a maciez da pétala também, né? A cor do talo da rosa, sim, a cor das pétalas da rosa, né? Então ele faz a captação e transforma num fantasma. Por quê? Porque ainda não está totalmente elaborado. Ele vai ser trabalhado. Aí viria o próximo item, que é a imaginação. Então, veja, o senso comum vai transformar, vai unificar e vai mostrar uma imagem. Vai transformar e mostrar Tomás de Aquino chamou de fantasma, né? Vamos continuar chamando assim mesmo, tá bom. Aí, então, ele leva para a imaginação. A imaginação... me perdoe, pastor, ali seria um ideamento, uma ideia inicial. Uma ideia inicial, exatamente. Uma ideia inicial. Porque às vezes nós pegamos alguma coisa na mão que não faz o menor sentido para a gente. Sim. A gente fala, que será que é isso aqui, né? Inclusive, a nossa frase é muito própria, porque nós dizemos, não tenho a menor ideia do que seja isso. Ou seja, meu cérebro não captou isso. Não captou, ainda não sei o que é isso aqui, né? Aí ele manda para a imaginação. Aí, como diz Olavo de Carvalho, a imaginação é tudo. É tudo. Sem a imaginação, nós não conseguiríamos perceber, reter as coisas, porque a imaginação ela retém, para depois enviar para a memória. Sim.
mas ela tem que estar ali armazenada na imaginação. Porque como ela mandaria para a memória se ela não formou o objeto por completo, né? Então veja, Aristóteles, há 2.400 anos atrás, aproximadamente, ele já pensou nisso, né? Sim. E hoje as pessoas estão usando aquele estudo que ele desenvolveu, assim como Tomás de Aquino também, né? A imaginação, que é tudo, ela vai o quê? Ela vai trabalhar com os diversos aspectos da imagem, daquilo que nós recebemos. Sim. Não só a imagem, porque uma pessoa, por exemplo, é deficiente visual, ela também conhece as coisas. Ela conhece através dos outros 4 sentidos que ela possui. Então ela pega os outros 4 sentidos e forma uma imagem. Talvez até seja o ideal para a gente falar a respeito. Porque a pessoa deficiente visual, ela vai formar dentro do seu cérebro uma imagem a partir dos sentidos que ela possui, né? Então, ela pega aquela imagem, ela forma uma imagem e aí ela manda para o próximo ponto. Nós poderíamos dizer, pastor, que no caso da pessoa deficiente visual, a imagem que ela forma é aleatória. Sim, enquanto que a outra é mais realística. Porque quem tem a visão, ela vai ter uma visão clara, realista, né? Ela está vendo aquele objeto, os contornos. Está vendo tudo ali. Então ela vai ter uma certa facilidade a mais, né? Mas não que ela, a deficiente visual, não tenha essa capacidade. Sim. Ela tem essa capacidade também de guardar esses objetos em sua memória, né? Em sua imaginação. Aí vem a cogitativa, né? Ou estimativa para os animais, né? Então ele faz essa diferenciação entre cogitativa ou estimativa, né? A cogitativa é para o ser humano, é para o homem. Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Ou seja, cogito, penso, né? Então ele prepara um fantasma de nível superior. Ele pega aquele fantasminha que ainda não estava bem elaborado, e a cogitativa pega e vai preparar ele para ele ficar mais real, né? Cogitar é racionalizar. Racionalizar. Ele vai pensar, ele vai racionalizar em cima daquilo ali. Então, já não é um fantasma do microfone, mas de todos os microfones. Ele já juntou todas as imagens. Então é uma rosa vermelha, mas existe a rosa branca, existe a rosa vermelha, laranja, amarela, que é muito bonita. Então ele pega esse conjunto de rosas, existe a rosa grande e existe também a rosa menor. Rosa menina. Pequena. A famosa rosa menina é aquela flor... Aquela pequenininha. Rosa menina. Eu conheço. Mas de todos os microfones estão na imaginação. Então ela joga, né? Ela pega da imaginação, porque isso é enviado da imaginação para a cogitativa, e a cogitativa também, ela vai julgar de alguma maneira. Eu preciso disso? Isso é importante? Sim. Ou não é importante? Porque se for importante, aí ela vai para o intelecto, né? Mas se não é importante, ela fala, não, isso aí é inútil. Ela despreza. Recoloca ou ela transfere para o banco de memória. Ela fica na imaginativa, né? Porque pode ser que ainda venha algum dado por aí que vai complementar a importância daquilo ali. Mas já arquivado de alguma maneira na imaginativa. Mas no banco de memória pela imaginativa. Pela imaginativa. O próximo nível... Aí ela vai criar um fantasma de nível superior, né? Fantasma superior do objeto, ou do animal, ou da planta, ou da flor, né? Ela cria uma imagem superior, por quê? Porque é uma imagem já mais aperfeiçoada, é uma imagem mais nítida, mais real.
ela condiz mais com o verdadeiro, né? Sim. E ela pega esse fantasma, mais um, e joga o quarto item. Olha, nós temos 4 sentidos interiores, que é o senso comum, que é a imaginação, a imaginativa, depois temos a cogitativa e, por último, o quarto item, que é a memória sensorial, ou sensitiva, ou queira chamar como quiserem, né? Então, aí sim é memória. Aí isso vai para a memória. Por quê? Porque a cogitativa não descartou. Então foi para a memória, é algo importante. Então ela foi para a memória. Aí, da memória, Ângela, ela vai ser lançada, vai ficar arquivada na memória. Mas essa é a memória sensorial. Sim. Porque nós temos 2 tipos de memória, a sensorial e a intelectiva. Dali ela lança para o intelecto aquele fantasma superior, aquela, vamos falar, a imagem do microfone, ela lança para o intelecto, que é a nossa alma, né? O intelecto é a nossa alma. O intelecto não está no cérebro. O intelecto está fora do nosso cérebro. Ele não está na alma, né? Ele está fora da nossa massa cinzenta. Como eu falei na entrevista passada, que foi interessante, foi o mal de Alzheimer, que eu cheguei a comentar, né? Quando a pessoa tem um problema do Alzheimer, aquilo que ela reteve no intelecto está com ela, está na alma. Então ela não perde, aquilo lá está por toda a eternidade, é imortal, a alma é imortal. Mas o que está no cérebro pode ser danificado, né? Então, depende do grau do Alzheimer. Então, quando a pessoa, por exemplo, não reconhece mais nada, não sabe mais nada, você fala, mas o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa perdeu tudo o que ela fez na vida? Não, ela não perdeu tudo o que ela fez na vida. Todos os seus atos, tudo aquilo que ela fez importante, que foi selecionado, que foi enviado para o intelecto, uma vez enviado para o intelecto, vai ficar lá por toda a eternidade, né? Por toda a eternidade. Tanto para coisas boas como para coisas ruins. Sim. Né? Porque as pessoas hoje não se preocupam tanto com o seu intelecto e jogam no seu intelecto bobagens. Ficam enchendo o intelecto com inutilidades, né? Como música. A música, por exemplo, é ótima. É ótima. Você ouve um Tchaikovsky, um Chopin, você ouve um Beethoven, aquelas músicas espetaculares, é uma criação que parece por inspiração divina. Aí você pega um funk, né? E você ouve aquele funk e você fala, isso não é música. Então, se você colocar um funk junto com o Tchaikovsky e fizer uma comparação, você vai falar, isso não é música. Mas as pessoas estão colocando dentro de si. Como música. Como música. E, de certo modo, se ofendem, se magoam quando nós expressamos a ideia de que não há qualidade para que aquele som seja classificado a mesmo nível que aquilo que se tem classificado como música. Como música. Né? É um som. É um som, né? Está ali, aquele barulho. Foi produzido um som. Mas tende a ser mais barulho. Mais barulho do que música. E principalmente a letra, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não forem todas, é agressiva, é chocante. Agressiva. Mas isso é proposital. Sim. Porque já foram feitos diversos estudos a respeito. E eu não gosto muito de falar sobre a nova ordem mundial, mas a nova ordem mundial, eles têm como objetivo emburrecer as pessoas. Sim. Tornar as pessoas imbecis. Incapacitadas. Idiotizá-las. Incapacitadas de racionalizar. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você começa a encher o teu intelecto com bobagens, essas bobagens são eternas.
Aquilo vai permanecer eternamente. Por isso que a palavra de Deus fala das obras de cada um. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano. Ele fala lá assim, as obras de cada um será provada pelo fogo. Sim, Se dos foi- versos 10 até 14. Se foi edificada sobre a rocha, se for- Ouro, pedras preciosas, ouro, prata e pedras preciosas. Mas também pode ser madeira, palha e feno. madeira, palha e feno. Ou seja, o que a pessoa jogou dentro da sua alma para o cristão, se ele joga bobagens dentro da alma, ele vai passar pelo fogo. E o fogo vai provar as suas obras, vai queimar. Se for feno, palha, madeira, vai queimar. Sim. Ou seja, haverá Perda. perda. Haverá perda. Ou seja, É a famosa frase, sofrerá detrimento. Detrimento. Sofrerá perda. perda. Então, veja bem, pastor, eles têm toda uma gama de estudos a respeito, né? A obra, olha lá, que interessante. Vamos colocar na tela, né? Ângela é fantástica, né? A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nós podemos colocar o anterior, Ângela, só para confirmar, mostrando que há materiais diferentes. Olha, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, o que é desejável, né? A ideia que Paulo está transmitindo aí a primeira linha é profundamente desejável. O ouro, prata e pedras. E a segunda são coisas que, sem o homem saber, no momento do tribunal de Cristo, a prova vai ser pelo fogo. Pelo fogo. E ele está construindo, sem se dar conta disso, né, com madeira, palha e feno, que é justamente o que não passa pelo fogo. Exatamente. Que são essas bobagens. Essas bobagens que a pessoa vai jogando dentro de si, dentro da sua alma. Então, eu costumo até falar o seguinte, pastor, o que vai sobrar de você? Eu costumo falar isso para as pessoas, né? Às vezes, quando eu dou um estudo desse tipo, eu falo, o que vai sobrar de você? Porque você vai passar pelo fogo. A obra de cada um será julgada. Sim. E se você puder voltar ao quadro, Ângela, então veja bem, vai para o intelecto. No intelecto ela vai se estabelecer na alma. Por quê? Porque o quadrado DK da direita, esse quadrado da direita, quando a pessoa morre, está no cérebro, então o cérebro todinho é apagado. Toda essa parte é apagada. Sim. Mas o que está no intelecto não, porque está na alma. E a alma é eterna. A alma é imortal, na verdade. Então, próxima, Ângela. Intelecto agente. Dali ele pega essa imagem formada, real, concreta, e joga no intelecto agente, que já é na alma. Então, esse intelecto agente, ele vai agenciar. O que ele vai fazer? Ele vai jogar... Mais um para frente, Ângela, por gentileza. Aí. Não, mais um. Aí. Ele pega, o intelecto agente pega, torna o fantasma rei que veio da cogitativa inteligível. Ou seja, a inteligência humana consegue perceber aquilo, identificar aquilo, compreender aquilo. E daí para frente, Ângela, por gentileza. Já se tem uma imagem mais nítida, mais clara do objeto em discussão, né? Aquele que foi captado. Então nós temos uma imagem mais perfeita. Próximo. Isso daí vai jogar para o intelecto possível. Veja, o intelecto agente recebe e ele envia já com todas as suas qualidades o objeto para o intelecto possível e imprime ali no intelecto possível. O que ele faz? Conceitua e universaliza na alma. Aquilo está retido para sempre. Sempre estará ali.
Ele apreende, ajuiza e raciocina, né? O intelecto possível, tá? E o último... Não, volta um. Volta. Não, volta. Ali o que nós depreendemos é de que aquilo não só ficou registrado na alma, como a alma vai agir em função daquilo. Vai agir em função daquilo. Faltou ali a memória sensível, que, como eu peguei aqui em cima da hora, acabou não aparecendo em cima daquele quadrado. Eu lancei o intelecto um pouquinho para cima, o resto um pouquinho para baixo e coloquei lá memória sensível. Não, sensorial não. A memória intelectiva. Intelectiva. A intelectiva. Aí sim, ela vai para a memória intelectiva e a memória intelectiva, ela retém para sempre. Para sempre. Aquilo passa a ser um orientador de conduta. Exatamente. A minha conduta vai ser sempre aquela. Sempre aquela ali. Mas é porque depois que a pessoa morre, ela continua ali. Sim. Ela vai continuar na alma. Se está na alma, continua. Continua. Por isso tem que haver os dois julgamentos. A primeira ressurreição vai julgar os cristãos. É o tribunal de Cristo. Sim. Vai participar do tribunal de Cristo. Aí os cristãos serão julgados. Mas serão julgados por quê? Por suas obras. Por aquilo que eles fizeram. Então, o cristão fez determinadas coisas aprovadas por Deus e fez coisas que não foram aprovadas por Deus. E o adornamento da noiva vai ser em função disso. O que você fez? Eu fiz isso, ensinei, preguei, ensinei na escola dominical, eu ajudei no templo da igreja. Ou, em resumo, eu construí sobre ouro. Eu construí sobre Cristo com ouro. Com ouro. Então, eu construí sobre Cristo com diamante. Com prata. Exatamente. Aí aquele que construiu com feno fica ali no cantinho, porque o que sobrar é com ele. Então, é interessante que Paulo fala assim, né, pastor? Paulo fala assim, contudo o tal será salvo. Quer dizer... Mas como que pelo fogo. Pelo fogo. Por quê? Por que pelo fogo? Porque vai ser queimada essas... Ele passou porque Cristo garantiu a passagem dele. Mas Cristo não garantiu a passagem da obra dele, obra que ele fez, que era fútil. Que era muito ruim. E quanto cristão está investindo em obra fútil? Meu Deus. Pastor, dá para ver com claridade, com clareza, o que está acontecendo? Quanto cristão construindo em cima de uma vida cristão. É cristão. A gente não pode entrar no mérito, não pode julgar, mas cristãos que são ou cristãos de fato ou que são cristãos de fato terrivelmente equivocados em seus conceitos de cristandade, provavelmente não lê adequadamente a palavra de Deus ou não a absorve em seu intelecto, em sua alma, e aí ele é aquele cristão cuja vida é Madonna, cuja vida é desfiles de carnaval. E aí ele passa pela graça. Vamos analisar assim. Pela graça ele vai. E chega lá e se colocasse a obra dele no tribunal de Cristo, até mancharia o tribunal. Porque seria um tribunal em que comparece Madonna. E não vai acontecer. Glória a Deus que o que é palha, que o que é feno... vai ser queimado. É queimado, porque senão mancharia o tribunal. Mancharia, é verdade. Mas qual é a condição dessa pessoa que não investiu numa vida cristã autêntica? Essa pessoa, ela alcança a salvação. Alcança a salvação. Porque é pela graça. Porque se não fosse pela graça, ela jamais iria. Jamais. Mas como ele é cristão, ele recebeu Jesus no seu coração, na sua vida, ele tenta seguir Jesus, embora com conceitos errados. Sim. Ele tenta seguir Jesus, mas aquilo tudo é pó. Sim. Ele está fundamentado no pó. Então, isso não é algo apalpável, né? Não é. Então, essa pessoa ela vai ser salva, sim, porque a salvação não é pelo que eu faço. A salvação não é pelo que eu busco.
Não, a salvação é inteiramente por Jesus Cristo. Dentro de uma fé genuína. Estamos aqui concordando em que não estamos negando que essa fé, essa pessoa tenha declarado dependência do Senhor Jesus, tenha entendido, tenha nascido de novo. Mas as suas cognições, as suas interpretações da vida estão equivocadas. Estão equivocadas. Então, Mas é por isso que isso vai render adornos para a noiva de Cristo. Sim. Porque, veja bem, quando um cristão faz uma obra boa, uma obra digna do Senhor, isso vai passar e isso vai adornar a noiva, que somos nós. Sim. Então a noiva ela vai ser adornada por aquilo que nós fazemos de excelente, de bom. Ao mesmo tempo adorna a noiva, que é a igreja, e me capacita para a veste nupcial, que é mencionada também pelo Senhor Jesus Cristo. Porque entendo eu que do tribunal de Cristo passamos para as bodas do Cordeiro. Mas aí como é que cada um vai vestido? Conforme ele passou pelo tribunal. Exatamente. Como é que você chegou aqui despido? Vestido dessa, ou com essa... Nu. Sim, sim. O texto fala assim, né? Como que você chegou aqui diante do tribunal de Cristo nu? Por que nu? Porque não tem nada. Não tem o que se aproveite. Nada que se aproveite. Né? Nós precisamos fazer um intervalo, pastor, e aí vamos procurar o fechamento desse assunto. E eu até entendo que a gente deve continuar elaborando sobre o capítulo 4 para no próximo programa pegar inteiro o capítulo 5. Tá, pode ser. Pode ser isso? Pode ser. Então, vamos dar um intervalo agora, beba um pouquinho de água, vá pensando nas obras, eu vou pensando nas minhas, vamos ver se estamos aí prontos para a boda do Cordeiro e daqui a pouquinho a gente volta. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar, desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar, desesperados, sedentos de amor,
Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Olá, estamos de volta com o nosso programa Conversa Teológica. Tenho aqui ao meu lado o querido amigo, professor, pastor Ademir Goulart, que pertence à comunidade Hebron e tem nos dado o privilégio de abençoar as nossas vidas com esclarecimentos dentro do livro de Daniel, para muito além do que normalmente se estuda. E hoje a abordagem, mais uma vez, é sobre o capítulo 4, e vamos partir agora para o fechamento. Mas eu quero lembrar a você que está assistindo que você pode fazer pergunta. Às vezes, ouve a exposição e você fica com uma dúvida, não entendi direito aquela parte da memória sensível, da memória intelectual. Pastor, o que quer dizer? Uma pessoa pode perder isso? Não fique na dúvida. Pode digitar aí a pergunta, pode enviar para nós e nós procuraremos responder. Eu procurarei passar tudo para o pastor Ademir e ele se vira nos 30, mas com certeza a sua resposta vai vir e vai ser uma bênção. Pastor Ademir, então, como é que ficamos então com Nabucodonosor? Como é que esse homem ficou? Ele ficou ou não ficou? Então, o problema com Nabucodonosor foi que Deus disse que ele ficaria como um animal, que o coração dele seria trocado por um coração de um animal. Coração aí, no contexto bíblico, significa A mente. A mente, A né? mente, a alma, né? Porque mente e alma, a mente ela é diferente de cérebro, né? O cérebro é a máquina. A alma, a mente, ela é maior, ela abrange muito mais do que o próprio cérebro. Por isso que quando a pessoa tem o mal de Alzheimer, ela perde aquela memória vegetativa, não a memória intelectiva. Ela perde aquela memória que é material, a massa cinzenta, vamos dizer assim, né? Então, o cérebro, ele tem ali dentro a memória sensível, a memória sensorial. E os animais, pastor, desculpe interromper, os animais, embora não tenham a nossa capacitação, porque Deus dotou o ser humano de uma massa encefálica maior e melhor, mas ele tem essa parte. Ele tem, o animal tem, e tem até melhor do que o do ser humano. Por exemplo, o urso, ele tem o olfato que ele sente o cheiro de sangue a 30 quilômetros de distância. 30 quilômetros. Imagina um faro desse. Para o homem seria até ruim ter um faro desse tamanho. Sim. A audição de um cachorro, por exemplo, a audição dele é muito superior à nossa. Daí aquele famoso apito para cães, Exato. que o homem não ouve porque não alcança aquela frequência. E a visão da águia, pastor? Exatamente. Meu Deus. A águia ela tem uma visão fantástica. Quilômetros e quilômetros acima. Ela está nuvens. lá nas nuvens e ela enxerga o coelhinho correndo lá embaixo. Um coelhinho. Então veja que os animais, eles possuem essas dotes, Sim, essa capacitação. Essa capacidade sensorial. Eles possuem, e possuem melhor do que a nossa, inclusive. Agora, eles não têm intelecto. O senhor jamais vai ver um macaco pegando um livro e lendo um livro. E onde a águia enxerga o coelho,
o homem inventou o binóculo porque não consegue enxergar. Ele- Essa capacitação é a essa diferença. capacidade. Capacidade intelectual. O intelecto humano é fantástico, fantástico. Pena que o povo está jogando sua capacidade intelectual por água abaixo, esgoto abaixo, vamos dizer assim. Porque o intelecto é a pessoa, é o que a pessoa é. Me desculpe, me lembrei agora muito por cima, eu via uma experiência de 2 meninos, um que foi criado numa família de um país menos evoluído, numa família que não valorizava o conhecimento, enfim. E outra foi criado num país de primeiro mundo, numa família que buscava excelência. E, embora irmãos, a distância entre eles, cognitiva, ficou monstruosa. Muito grande. Porque um se deu, né? A minha mente pode se dar a puxar cada vez mais para cima. E eu vou crescer em ações, em resposta. Ou ela pode ser puxada para baixo. Se aquilo que foi retido é algo que causa impacto, é uma coisa boa, é uma coisa sensível, é uma coisa maravilhosa, isso vai puxar a pessoa mais para cima ainda. Então a pessoa ela vai querer algo mais, eu quero saber mais sobre isso. Então não deixa de ser um fator importante da vida, aquilo que Paulo vai dizer, ele está até comentando sobre ressurreição, mas surpreendentemente lá em 1 Coríntios 15 ele diz, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes, porque se eu quero ter uma vida edificante, nobre, de ações de excelência, eu devo buscar nas companhias, nos relacionamentos, na minha atividade diária, o que é excelente. Foi o que Salomão falou em Provérbios. Quem anda com os sábios ficará sábio. O companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que tu tens, adquire o conhecimento. Mas, pastor, existe um impedimento muito grande para tudo isso. Por exemplo, existem pastores, nós sabemos disso, existem pastores que não se preocupam, só se preocupam com o aspecto material da vida. Esses pastores que se preocupam só com o aspecto material da vida, eles não vão passar para os seus ouvintes algo que seja, que vai atingir o intelecto, que vai atingir a alma, que vai engrandecer a alma daquela pessoa. Então existem pastores que não engrandecem em nada a alma de alguém. Por exemplo, se eu ficar falando só de dinheiro, dinheiro na igreja, eu não estou edificando ninguém. Inclusive numa abordagem tremendamente equivocada de um termo tão precioso que é prosperar e prosperidade. A prosperidade do homem é justamente esse crescer como ser. Como ser. Naturalmente, Exatamente. O aspecto financeiro, físico, também virá. Mas não é isso que acrescentado. eu estou... Acrescentado. Lá, Mateus 6,33, né? Isso é um acréscimo, mas o que eu estou buscando, o que eu entendo como prosperidade, é atingir um nível do ser que me torna digno como obra fundamental, principal de Deus. Esse é o principal aspecto da prosperidade. Porque a prosperidade financeira é uma pessoa que não segue Jesus, seja ela de que religião for, budista, por exemplo, só para citar um exemplo. Qualquer religião. Qualquer religião. Ela, por não ser cristã, ela não vai estar, não vai receber em sua alma a essência daquilo que é importante para a alma dela, para a eternidade. Então, aquela alma, ela será julgada depois do milênio,
né? A Bíblia fala que na segunda ressurreição, essa alma que não tem Jesus, ela será julgada em um processo diferente. Essa alma será julgada por suas obras, sim, porque está escrito em Apocalipse, as suas obras os acompanharão. Capítulo 20. As suas obras os acompanharão. Então, essas pessoas, elas serão julgadas por suas obras em função daquilo que elas retiveram dentro de si. Então, por exemplo, se nós pegarmos um assassino, ele vai, tira a vida de alguém, tira a vida de uma pessoa que podia render frutos para a sociedade, ele tira aquela vida. Quando ele tira aquela vida, ele não pensa que ele está impune. Ele pode pensar que ele está impune, porque ele não acredita em Deus, né? Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Salmo 14, 1. Então, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Agora, essa pessoa que deu o tiro, que matou alguém, isso está em sua alma. Isso foi para dentro da sua alma. Porque foi uma transgressão contra o eterno. E, portanto, foi cometido um pecado contra a eternidade Sim. de Deus. Contra aquele que será justamente o juiz. Exatamente. Então, ele cometeu um pecado eterno contra Deus. E esse pecado que ele cometeu contra Deus, ele vai ressuscitar e vai prestar contas. Então, raramente, eu não sei como, a não ser que a pessoa tenha cometido esse assassinato, vamos dizer assim, a não ser que ele tenha cometido sem querer, foi Legítima defesa? Legítima defesa, ou a arma dele caiu no chão Sim. e matou alguém, né? A não ser que tenha sido dessa forma. Já, mas se ele já teve aconselhei ódio, alguém dessa maneira, foi muito triste. é triste. Se a pessoa teve ódio no seu coração e matou com aquele ódio, na realidade ele está tentando matar Deus naquela pessoa. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando alguém mata a pessoa, alguém, ele está matando porque é aquele ser semelhante a Deus. Ele está desencadeando uma série de fatores. É. E é interessante que as pessoas entendem matar exclusivamente como dar tiro, mas eu tenho visto pessoas que nessa crise agora no Rio Grande do Sul, pessoas morrendo, pessoas precisando desesperadamente aí de alimento, aí está saindo, o pastor da nossa igreja está saindo aí com um carro, uma caminhonete carregada de dezenas, de centenas de sacos de 5 quilos de arroz, e a pessoa está dando o telefone dela para receber depósito para a crise no Rio Grande do Sul e está passando férias em Santa Catarina com aquele dinheiro. Ela está matando pessoas também. Ela está matando. É um tipo de assassinato. É um tipo de assassinato. Sim. Ela está matando pessoas. E existe outro tipo de assassinato, pastor, que é o assassino da alma. Sim, também. Porque o assassino do corpo, o corpo é pó e volta ao pó. Mas o assassino de uma alma, sim, a alma, ela é imortal, ela é eterna. Ou seja, quando alguém ofende, talvez essa palavra que ele tenha xingado, ofendido alguém, vai pesar por toda a eternidade. É um assassinato de alma. Sim, o assassinato de alma, penso eu, um clássico também, é aquele que desvirtua a pessoa do caminho do Senhor. Também, exatamente. Ela fica pegando na internet críticas às escrituras, críticas à fé cristã, e direciona pessoas a abandonarem a igreja. Ela está assassinando almas. Por quê? Porque ela está matando a possibilidade de alguém ter um encontro com o Senhor. Ter um encontro de salvação. De salvação. Então, o peso na alma é um peso muito forte. Então, existem palavras que machucam mais do que um tiro. Né? A gente fala de tiro, mas pode ser uma facada, pode ser lá. Sim, né? sim. Mas existem palavras que machucam muito mais profundamente e que jamais a pessoa será liberta, porque aquilo ficou na alma, ficou retido dentro da alma daquela pessoa, na sua psique.
Por isso é difícil recuperar uma pessoa que, por exemplo, foi abusada na sua infância. Ela Sim, tem pedófilos aí que abusam de crianças de 3 anos de idade, pastor. de menos. Menos de 3 anos de idade. Menos. Isso daí, pastor, ele não sabe o que está fazendo. Uma pessoa dessa não sabe o que está fazendo, porque está fazendo não é para aquela criança, está fazendo para Deus. E a mãe que acabou de ter o bebê e coloca num saquinho de lixo. Joga no lixo. E a sociedade do nosso país... Que é o aborto. Tem estatísticas aí bem diferenciadas. Eu não estou seguro de afirmar nenhum número, mas existe estatística de 100 mil abortos até 800 mil abortos no Brasil anuais. Em alguns anos, isso representa toda a cidade de São Paulo de 16 milhões de pessoas. Mas apesar disso, então, pastor... Isso é assassinato. De Indefesa. indefesa. Mas apesar disso, existe um propósito de Deus por tudo. Por quê? Porque nós estamos aqui, por exemplo, falando das coisas de Deus. Mas existem gente, nesse exato momento, existem pessoas que estão assaltando, que estão matando, que estão estuprando. Essas pessoas poderiam estar edificando vidas, edificando almas, e não, elas estão ao contrário, levando, conduzindo almas para o sofrimento eterno. Então a justiça, a própria justiça divina, ela tem que existir, pastor. Tem. Por quê? Porque a justiça humana, nós estamos vendo no nosso país, a justiça humana está praticamente imprestável. Ela está defendendo o crime. Defendendo o crime. Concentrando poderes aos criminosos. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas vão viver o quê? 80 anos? 90 anos de idade? Só. E depois vão prestar contas eternas ao Deus eterno. A pior parte de quem faz o mal parece ser a trava na mente que impede essa pessoa de ver que ela não vai passar de 80 anos. Não interessa o que ela faça. Não importa. Então, se eu tenho só 80 anos para viver, que tipo de atitude eu deveria ter? As pessoas não levam Parece tão em consideração. Mas para nós não deixarmos de dar uma resposta para o nosso espectador, Nabucodonosor conseguiu se livrar desse pacote? Ele conseguiu sair? Conseguiu. Ele conseguiu quando ele olhou para o alto. Porque enquanto ele estava olhando no plano aqui da sua janela e vendo o seu reino, a sua grandiosidade, enquanto ele estava nesse plano, ele desagradou a Deus, ele tentou se elevar olhando para baixo. A resposta é para onde a gente olha. Para onde a gente olha. Quando ele olhou para o alto, o texto fala, então eu olhei para o alto. O que significa eu olhei para o alto? Isso tem um significado tremendo. Quando eu reconheci que há verso um Deus, 34. Efésios? Não, Daniel 5, ele diz no verso 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor... É o 4:34. 4, eu falei 5? Falou 5. É 4:34. 5 é um que não teve jeito, que foi o Belsazar. Mas Nabucodonosor teve jeito. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo. Então, olha aqui. Levantei os meus olhos aos céus. Vamos colocar na tela, estamos com ele na tela. Levantei os meus olhos. E aí, pastor? Levantei os meus olhos para o céu. O porco, ele é um animal imundo porque ele só olha para baixo. Ele não olha para os céus. Ele olha para baixo, para a sujeira, para a lama. O ser humano, ele pode olhar para baixo, ele pode olhar para frente, ele pode olhar para o alto.
Quando Nabucodonosor deixou de ser, vamos generalizar e falar que ele era um porco. Reagiu como um... Quando ele reagiu como um porco, se tornou um porco. Porco. Aí, quando ele levanta a cabeça para o alto, ele deixa de ser aquele porco que olha para baixo. Sim, ele acaba tendo um flash, uma única vez na vida, registrado, pelo menos é verdade, mas ele acaba tendo aquele flash que Deus dá aos seus eleitos, que Deus deu a Abraão. Quando Abraão estava duvidoso sobre a promessa de Deus, ele falou, vem cá, sai aqui da tenda um pouquinho, olha para cima. Olha, Né? E as estrelas? Então, olha pro conta, alto. né? Eu acho muito interessante que, às vezes, a pessoa pode estar na pior situação possível. Inclusive, já vi uma comparação muito linda de que quando a pessoa está no fundo de um poço, ao menos uma coisa boa acontece na vida dela. O único lugar para onde ela pode olhar é para cima. É para cima. Para aquele buraquinho Porque lá. ela já estava olhando para baixo. Ela veio até ali olhando para baixo. Mas do fundo do poço não resta mais alternativa, porque embaixo só tem o chão duro, onde ela chegou. Mas ela agora tem um buraquinho lá. O buraquinho, para ela, se tornou muito pequeno, mas é em cima. Em cima. O inferno é para baixo. A Bíblia sempre declara que o inferno é para baixo. Esteja o homem onde estiver, é para baixo. É para baixo. Então, quando o homem deixa de olhar para baixo, quando ele deixa de olhar no nível do seu olho, né? Eu fiz. Do seu egocentrismo. Da sua soberba. Ele olha aqui e fala, eu fiz tudo isso. Porque ele estava no palácio, ele olhou pela janela do seu palácio. Ele olhou e ele viu e falou, como eu sou grande. Mas ele não olhou para cima. E certamente, pastor, o senhor está absolutamente correto, porque do seu palácio ele olhava para baixo. Olha. Davi, do seu palácio, olhou para baixo e enxergou Betseba. Olha só. Não é boa coisa olhar para baixo, pastor. A serpente no Éden, eles colocam sempre ela na árvore, né? Mas ela estaria na árvore. Interessante que ela está sempre na árvore. Então, mas ela também... O pessoal tem a imaginação fértil. Porque ela, como ela se arrasta, é um animal da terra, é um animal do pó, é um animal que está... Mesmo que ela se erga. Que ela se erga, mas a ideia geral é olhar para baixo nesse aspecto espiritual. Sim, às vezes coincidente com o aspecto físico. Mas o olhar para baixo é o olhar espiritual, é ter duas possibilidades e olhar para pior. É a chance de fazer o bem ou o mal, como Caim, e fazer o mal. É sempre olhar para baixo no sentido daquilo que me diminui. E isso é uma coisa que nós precisamos ficar atentos, pastor. Por quê? Porque eu sou responsável pela minha alma. Eu não posso ser responsável pela alma do Senhor. O Senhor é responsável pela sua alma. Agora, o que será da minha alma? Isso cabe a mim refletir. E o que será da alma daquele que só ouve bobagens e que nunca é edificado? Daquele que ouve coisas imprestáveis. Eu, às vezes, passo na casa de alguém e vejo a pessoa ali assistindo... Eu nem sei se tem mais o Faustão. Assistindo o Faustão, assistindo Celso Portiolli, assistindo... Eu vejo aquilo ali e falo, meu Pai Celeste. Está me lembrando um livro de um autor muito bom, um autor novo que está surgindo aí no Brasil, que escreveu sobre o tempo. E muito bom. Ele fala sobre isso. O termo composto, né, passatempo, ele é um dos termos mais adequados que existe no mundo. Eu vi isso. Porque passatempo existe exclusivamente para fazer passar o seu tempo. Gastar tempo. Para você perder seu tempo. Perder o tempo. E para que perder tempo?
Se a vida já é tão curta. Já é tão curta para fazer tanta coisa boa. Então, o Meu nosso Deus. tempo, esse é o problema dessas pessoas que são petulantes, arrogantes. Eu sou fulano e tal, eu vou te condenar. Entende? Quer dizer, um camarada desse, ele acha que ele é grande coisa, mas ele não é nada. Ele morre, o que foi dele? Isso sem contar que Deus é perito em fazer passar 7 tempos sobre a vida que Ele quer. Que ele quer, ele é o dono. Então, não necessariamente a pessoa que manda e desmanda, faz e desfaz e destrói vidas, e há muitos que nós conhecemos, inclusive no nosso país, que estão mandando e fazendo e desfazendo. Condenando pessoas inocentes. Mas Deus, Ele pode não esperar o tempo de uma pessoa de vida e ceifar a vida no tempo próprio. Ele pode, como Nabucodonosor, fazer passar 7 tempos. É. E eu já vi gente maligna em hospital e a coisa muda. Muda, a situação muda. Porque diante da morte, pastor, Muda. o cara deixa até de ser ateu. Eu já vi pessoas de quem as pessoas tinham ódio e passaram a ter pena, porque Deus conduziu a uma situação que fez aquela pessoa pagar nesta vida o que ela tinha feito a outros. Então, precisamos analisar isso, precisamos deixar atenção políticos, mandantes do Brasil. Deus faz passar 7 tempos de juízo sobre a vida que Ele quer. Que ele quiser. Então, ninguém está livre. Não há essa pessoa poderosa que esteja livre do poder da mão de Deus. E se o povo de Deus se unir em clamor, não haverá poder nenhum na terra que esteja livre do juízo de Deus. É verdade, Né? é verdade. O versículo 17 do capítulo 4 é o versículo chave do livro de Daniel. Sim. O versículo 17, a parte B do versículo, diz assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Ou seja, é aquilo que o pastor estava falando. Quer dizer, Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. Os homens pensam, quando eles chegam a uma posição de autoridade, eles acreditam que são eles. Não, não são eles. Eles foram colocados ali, mas eles estão vivendo um tribunal que eles pensam serem donos do tribunal. Mas eles estão vivendo o próprio tribunal. Aqui está falando assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele é o dono, ele faz o que ele quer. E essa palavra é uma palavra que vem do céu para a vida de Nabucodonosor. E é interessante que Nabucodonosor era o rei do mundo, mas quem governava a vida do rei do mundo era um escravo chamado Daniel. Olha só. E a voz celestial, o vigia diz o seguinte a Nabucodonosor: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Ele está falando uma verdade. O dono do mundo precisava se aconselhar com um escravo chamado Daniel. Daniel é uma figura fantástica. Nós entramos bastante no nosso horário, depois vou pedir perdão 1000 vezes para a nossa diretora, Ângela, mas eu creio que foi muito útil para nós analisarmos essa questão do eu no meio em que eu vivo, do egocentrismo, do olhar para as coisas piores, mais baixas, e do olhar para as coisas melhores, mais elevadas, para que a nossa vida ela alcance a verdadeira prosperidade, que é alcançar o propósito de Deus para nós neste mundo. Que Deus abençoe grandemente
as nossas vidas nesse sentido. Pastor Ademir, suas palavras finais para nós saudarmos aqueles que estão conosco. Irmãos, eu só gostaria, como a Ângela já colocou, este livro eu recomendo, Iniciação à Filosofia, de São Tomás de Aquino, que é onde nós estamos nos baseando nesse quadro todo. Esse que vocês estão vendo aí na tela. Eu gosto de colocar os livros que despertam para a alma, a paixão pela alma humana, né? Então, e este outro livro que é o De Anima, de Aristóteles, né? Esse é o pai de toda essa discussão que nós mantivemos aqui, né? Foi Aristóteles, né? É claro que foi Deus quem inspirou esses homens a fazerem tais afirmações. Se você que está nos ouvindo, cuide de sua alma. Não jogue porcarias dentro da sua alma. Preserve o seu intelecto. Desenvolva o seu intelecto. Você não nasceu para ser um animal. Você não nasceu para ser um escravo, mas para comandar um reino que o Deus te entrega nas mãos. Amém. Daniel foi um exemplo de um escravo que se tornou o terceiro governante. Nós vamos ver no capítulo 5 da próxima entrevista. Ele se tornou um governante, o terceiro no poder. Ou seja, o seu intelecto, eu espero que seja tão repleto como era o de Daniel. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Vamos ver quem está conosco nesse programa. Aí está, olha, aquele ali já pegou o primeiro lugar para ele e não está deixando cativa. Chance para ninguém, né? Cadeira o cativa. Pedro Renan Goulart, que deve sintonizar com a gente aí assim que o programa entra. Muito obrigado, Pedro Renan, pela sua presença conosco. Eu vou falando os nomes conforme o combinado, e aí o pastor vai dizendo o que o senhor tem a dizer do Pedro Renan. Pedro Renan é meu filho, uma pessoa maravilhosa de Deus. Amém. Glória a Deus. O Vicente Antunes é nosso querido aqui da igreja, que está sempre divulgando o nosso programa, todos os programas ele divulga durante a semana toda, é uma preciosidade para nós aqui. O Paulo Alves, da O Brasil para Cristo, em São Carlos, São Paulo. Eu conheço o Paulo Alves, eu estive na igreja do Brasil para Cristo lá, em visita. Eu fui à escola dominical com eles, né? Foi muito agradável, muito gostoso, um ambiente muito maravilhoso. Eu participei ali daquela aula, foi muito gostoso. E a cidade de São Carlos, o senhor recomenda? Recomendo demais, é uma cidade muito boa para se viver. É bênção, um grande abraço, Paulo. Centro tecnológico do Brasil. A Neuza Bueno também está conosco. Conheço a Neuzinha, esposa do Adailton, fazia parte do meu pequeno grupo quando a gente se reunia. Bênção. Um abraço. Grande abraço, irmã Neuza. A Joelma Andrade é uma querida nossa, da minha família, Helena, uma querida, uma grande amiga nossa. Um grande abraço, Joelma, a você. A gente sempre junto, sempre torcendo. E venha lá em casa tomar aquele café. Já foi convidada 2 vezes. Capelão Marcelo Camille, um grande amigo, pastor na igreja Vila Albertina de São Paulo. Um grande abraço a você, meu querido amigo e irmão, e a sua esposa, a sua família. A Heloísa Sanches, da O Brasil para Cristo, em Marília, que está sempre conosco também. Muito obrigado pela sua companhia. Essa o senhor não conhece, não, essa aqui? Essa aí, Helena. Quem será? Eu lembro de uma Helena. Essa é minha teóloga, pastor. Minha revisora editorial. Que bênção. Ela é quem diz o capítulo não está bom, melhora. E é uma bênção, uma pessoa maravilhosa que tem me abençoado em todas as áreas.
A Olívia Galdeano. Eu costumo chamar ela de presbítera, mas ela já é pastora. A pastora Olívia, uma bênção, uma mulher de Deus, estudiosa, dedicada à obra do Senhor. Um beijo, pastora Olívia. Maravilha. Um beijo para a sua vida. Muito obrigado, pastora, pela sua presença conosco. Pastor Walter Lima Filho. Esse aí eu acho que eu conheço também. E aí, pastor? O que é que o senhor diz? Pastorzão. É o meu pastor da minha igreja, um homem de Deus, uma mensagem maravilhosa. É uma pessoa que eu tenho no fundo do meu coração. Muito obrigado, Um beijo, pastor. Muito obrigado pela sua presença conosco. Karina Oliveira, da comunidade Hebron, em São Paulo. Karina, lá da nossa igreja, da comunidade Hebron. Um beijo, Karina, que Deus te abençoe. Amém, um grande abraço, minha irmã. A Cássia Carvalho de Souza é uma amiga nossa da O Brasil para Cristo em Atibaia, igreja dirigida pelo pastor Fernando e a pastora Salma. Um grande abraço aos pastores das igrejas, das congregações dessa cidade tão linda, é linda a cidade, maravilhosa. Cássia, um grande abraço a você, seu esposo, sua filha, sua família. Josenilda Monteiro, é conhecida do pastor? Olha, pode até ser que eu conheça. Josenilda. Puxa, se fosse Josenildo... Não, é Josenilda e um abraço para você, para sua família, para a sua igreja. Desculpa, Josenildo. Fica sempre conosco. Não, mas está conosco aí, porque esse programa, graças a Deus, está entrando em várias cidades pelo país. A Mari Bonfim, uma amiga querida também, ela com o esposo, com a família, ali de Jardim Teresa, uma igreja também muito querida. Um grande abraço a você, a sua família, a sua igreja. Inês Giuriati, da O Brasil para Cristo em Chapecó, tem estado conosco também. Muito obrigado, minha irmã, a você, um grande abraço à sua família, à sua igreja. O Bruno Paulo Goulart, eu acho que esse é o outro da dupla de dois. Meu filho também, uma bênção de Deus na minha vida. Estive lá semana passada. Muito obrigado pela sua presença, Bruno, um grande abraço. A Alessandra Cardoso, da O Brasil para Cristo em Mairiporã. Estou sempre passando em Mairiporã. Ali tem o acampamento Palavra da Vida, um acampamento maravilhoso. Não sei se ainda tem, Alessandra. Esse acampamento aí é uma cidade muito interessante. Tomei um café ali no centro de Mairiporã. Uma bênção, uma cidade... A cidade em que o pedestre tem vez. O carro para sem sinal nenhum. Aliás, tem um para. evento que acontece em Mairiporã, que eles chamam footing, né? Que as pessoas vão para lá, para cá, elas se paqueram, namoram e dá casamento. É verdade. Meu Deus, olha aí, cidade boa. E a Jonábia Rodrigues, de Recife, Pernambuco, terra querida. Um grande abraço a vocês. Karina Oliveira está dizendo, por muitas vezes eu fui motivo de chacota entre irmãos da igreja e familiares por preferir não ouvir músicas do mundo, ou assistir certos filmes, ou ir a certos lugares comuns que não me fazem bem. Temos que tomar cuidado com aquilo que colocamos para dentro de nossos entendimentos. Aprendi muito hoje com vocês. Maravilha. Pastor, pode ler esse, pastor? Leio, com o prazer. Dou graças a Deus, pastor Walter de Lima Filho, né? Dou graças a Deus pelo que vou aprender nesta tarde, através de um programa maravilhoso. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Isso anima demais a gente. Anima, Karina, muito obrigado de coração. Você fez o certo. Nós, sendo zombados ou não zombados, fazemos o certo. Fazendo o certo, a seu tempo vamos colher aquilo que estamos fazendo. E estamos dentro do agrado de Deus. Posso falar só uma parabéns. Sim. Com relação aos filmes, ela falou de filmes. Filmes. Nada está atacando mais nossas almas
do que os filmes que nós estamos vendo nos últimos tempos. Nós estamos vendo uma verdadeira agressão ao intelecto do cristão. Estão tentando te emburrecer, estão tentando fazer com que você seja uma pessoa superficial. Então, cuidado com o que você vê e assiste na televisão. Inclusive, esses filmes, há alguns... Os filmes, eles retratam, muitas vezes, momentos da história. E há um momento da história que é a Era Vitoriana, quando a Inglaterra, como a principal comandante influenciadora do mundo, determinou praticamente uma norma de conduta no mundo, que era reservada, que era casta, que era prudente, que era sociável, que era ética. Pois bem, canais de televisão, streaming, estão fazendo filmes da época vitoriana e colocando devassidão nos seus filmes. Então esse filme não apenas ele está tentando me tornar burro, como ele está me chamando de burro. Eu conheço a história. Verdade. E o filme apresenta, por exemplo, a Era Vitoriana como sendo uma era de devassidão. Não, a era de devassidão é hoje. A Era Vitoriana ditou ao mundo um grande momento de religiosidade e reflexão. É claro, a religiosidade conduz à espiritualidade muitas vezes, se a abordagem for correta. Então, o encaminhamento, em todo caso, era sempre num sentido ético, num sentido moral. E os filmes hoje estão tentando te fazer pensar que sempre, durante toda a história, a devassidão fosse algo corriqueiro, comum, e não é verdade. Esta geração tem muito de devassidão, mas até no meio dessa geração, a Igreja do Senhor permanece dando um modelo de ética e de moral recomendáveis a todos que queiram compactuar conosco. Então, a você um grande abraço, muito bom ter estado com você aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser, e daqui a 2 semanas, este varão aqui, este pastor estará conosco para a abordagem do capítulo 5 do livro de Daniel. Até lá, a bênção do Senhor sobre a sua vida, um grande abraço, que Deus o abençoe.